Queridos amigos, queridas amigas, muito boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês, neste ano que se inicia. E quero dizer para vocês que é muito importante nós sabermos o que vem a ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Há quem diga que ele é um evangelho diferente do Evangelho de Jesus. Mas é um equívoco muito grande, é um desconhecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém exatamente o que tem no Novo Testamento. Existe uma pequena diferença. A diferença é a seguinte: na Bíblia ou no Novo Testamento estão os evangelhos segundo São Mateus, não é? São Lucas e assim por diante, todos os evangelistas. E em São Mateus, por exemplo, assim como todos os evangelhos, é retratado a vida de Jesus de acordo com a cronologia que ele viveu. Então, inicia-se com o advento da sua chegada, porque a chegada de Jesus estava escrito no Velho Testamento. Daí vem o seu nascimento. Do seu nascimento vem tudo aquilo que aconteceu com ele, todas os seus chamados milagres, não é? E culmina com a crucificação de Jesus. Então, o Novo Testamento, ele retrata a vida de Jesus de ordem cronológica, isto é, desde o seu nascimento até a sua morte. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele retrata o Evangelho de Jesus de forma diferente, por assunto, não é de forma cronológica. Então, Jesus, por exemplo, falou um determinado assunto num determinado dia. Depois, e foi anotado por Mateus, por exemplo, depois de um mês, ele falou o mesmo assunto de forma diferente. E foi anotado por Lucas, por exemplo. E depois foi anotado um outro mesmo assunto e foi anotado por outro evangelista. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo retrata por assunto. Esta é a única diferença do nosso Evangelho para o Novo Testamento. Então, quando nós estamos aqui estudando o capítulo 21, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas, nós temos aqui todas as passagens relativas a este assunto. Perceberam a diferença? Isso é muito importante nós entendermos para que nós possamos dizer, né, e saber dizer para as pessoas que muitas vezes falam sem saber. Eu já tive a oportunidade de muitas pessoas falarem que o nosso evangelho é outro, não é? E ele está falando porque ouviu de alguém. Então, o nosso capítulo é o capítulo 21, haverá falsos cristos e haverá falsos profetas. E esta palavra, meus amigos, é dita por Jesus. Vamos aqui. Me foi confiado os itens de 1 a 7. Os itens de 1 a 7 fala sobre os subitens. Reconhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, e não acrediteis em todos os espíritos. Todas essas palavras desses subitens são do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento. Muito bem, vamos então iniciar por reconhece-se as árvores pelos seus frutos. No Evangelho de Jesus Cristo, então foi anotado por Lucas e por Mateus as seguintes frases que são correlatas, ou seja, que foram ditas num determinado dia, depois foram ditas no outro dia. Por isso que são diferentes. Eis a sabedoria de Jesus. Ele falava a mesma coisa de forma diferente,
para que, se alguém não entendesse de uma forma, com certeza iria entender de outra. Então ele disse: toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Parece meio que infantil isso, né? Mas não é. Não é. E disse que toda árvore má, que produz naturalmente maus frutos, será cortada e jogada ao fogo. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uvas sobre as sarças. Quer dizer, ele disse que é impossível você colher figos dos espinheiros. Os espinheiros só dão espinhos, não dão figos. E disse que o homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Vejo que nessas passagens o Divino Mestre retratou que todos nós somos como os frutos das árvores. Então ele disse que as árvores produzem bons frutos e há árvores que produzem maus frutos. No dizer dele, seria frutos que não são comestíveis, porque há frutos que são comestíveis, não é isso? E há outros que não são. Seria essa a relação que ele fala de maus frutos e bons frutos. Agora, ele fala da árvore, na verdade, é para levar o entendimento para nós. Porque ele também diz que nós, homens, produzimos frutos. E quando ele fala que nós produzimos esses frutos podem ser bons e maus. E o interessante é que ele diz que os bons frutos são extraídos do homem de bom coração, que tem guardado em seu coração o que? Um bom tesouro. E os maus frutos são extraídos do homem, retirados que são do mau tesouro que tem em seu coração. Então vejam que o coração é o mesmo. Ele pode tanto guardar um tesouro mau, quanto um tesouro bem. Diferente da árvore, porque a árvore, ou ela produz um fruto bom, ou produz um fruto ruim. Mas o homem não. O homem, na sua evolução, ele tem condições de optar pelo bem ou optar pelo mal. Quando ele diz que nós produzimos bons frutos, como vamos fazer para produzir bons frutos? Imaginem, Jesus nos deixou o quê? O seu Evangelho. Agora, o seu Evangelho, ele muitas vezes, ele é visto como uma leitura que deve ser feita, por exemplo, num dia de domingo, numa igreja, ou num dia no centro espírita. Mas isto é um grande equívoco, porque o Evangelho de Jesus é um manual de conduta humana. Ele é um manual de conduta humana que todos nós devemos tê-lo como normas de conduta diante de todas as pessoas, sejam elas amigos ou inimigos. Quem tem veículo automotor, seja um automóvel, seja uma motocicleta, quando adquiriu esse veículo veio com um manual de instruções, não veio? Lá está dizendo quantos quilômetros deve fazer tal revisão, não é isso? Como se deve dirigir, ensina tudo sobre o veículo, não é isso? Eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, que o Evangelho de Jesus é um manual de conduta humana que todos nós devemos pautar. Alguém pode dizer, é difícil. Não, é difícil mesmo. É difícil porque ele mesmo disse que cada um carrega a sua cruz. No dizer dele que cada um carrega as suas imperfeições. A mala é de cada um de nós, mas nós temos que dar conta dela, não é? Então, esse Evangelho, nós temos que pautar
os nossos procedimentos dentro do Evangelho de Jesus. Se nós tivermos o Evangelho como linha de conduta para os nossos pensamentos, para as nossas palavras e para nossas atitudes, nós iremos conseguir. Porque quando nós estamos pensando, o nosso pensamento vai longe. E vamos aqui analisar. Nós temos tempo para pensar, nós temos tempo para falar, não é isso? Quando nós estamos com outra pessoa, e temos tempos para fazer. Às vezes fazemos e falamos ao mesmo tempo, não é isso? E até pensamos também. Mas, se vocês analisarem qual é o maior procedimento que nós temos entre pensar, falar e fazer, o maior tempo que nós passamos é pensando. Porque nós passamos um longo tempo sozinhos, conosco mesmos, não é? E quando nós estamos sozinhos, vem o quê? O pensamento. E aí nós pensamos. E vai daí o quê? A frase de Jesus: vigiai e orai. Primeiro vigiai, depois você ora.